Olá, pessoal! Hoje vamos tratar de um assunto que eu particularmente acho fundamental para quem está iniciando o estudo da programação. Já vi muitas pessoas que não deram o devido crédito para essa matéria e, infelizmente, acabaram perdendo todo o fio da meada quando começaram a botar a mão no código. Mas isso não vai acontecer com você, porque eu tenho certeza que hoje, de uma vez por todas, você vai entender o que é um algoritmo. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo e bora lá! Antes de entrarmos definitivamente no assunto algoritmo, precisamos necessariamente dar uma pincelada de como funciona a arquitetura de um computador. Mas se você tem interesse em saber de forma mais profunda sobre esse tema, deixe um comentário aqui no vídeo e quem sabe nós não fazemos um vídeo só para tratar esse tema. Nada do que eu for falar a partir de agora é algo inédito, ou seja, é algo que a gente já não faça, que eu falo, nós seres humanos, que nós já não fazemos no nosso subconsciente. O processador de computador, da qual se chama também CPU, vou abrir um parênteses aqui para não entrar uma dúvida. A CPU que nós estamos falando é o processador, porque muitos, vulgarmente, de forma equivocada, se refere ao gabinete como CPU. Geralmente nos anúncios da LX, quando a pessoa está vendendo a sua máquina, ela descreve vendo um teclado, mouse e uma CPU. Na verdade, ela está vendendo a CPU, mas na verdade aquilo que ela se refere é o gabinete. CPU é uma peça deste tamanho que contém toda a inteligência do computador. Ali está concentrado todos os mecanismos de processamento de dados de um computador. A CPU ou processador, junto com as memórias, elas provê algumas funcionalidades, sim, entre aspas, porque tecnicamente essas tais funcionalidades nós chamamos de instruções primárias. Tá, mas o que são instruções primitivas? Na verdade, instruções primitivas são ações básicas que acontecem para o funcionamento da operação dos computadores. Vamos fazer uma pequena analogia para simplificar esse conceito. Todos nós, seres humanos, quando nascemos, nós, querendo ou não, nós nascemos com algumas instruções primárias. Por exemplo, quando minha filha nasceu recentemente e eu peguei ela no colo, eu não precisei ensinar ela como respirar, como se alimentar ou como chorar. Agora, daqui por diante, eu preciso ensiná-la a andar, a falar, a se comportar. Todas essas coisas eu vou precisar fazer por ela. Da mesma forma, o computador. Ele já vem com a capacidade de fazer cálculos básicos de matemática, como soma, subtração, multiplicação e divisão, ler informações de periféricos de entrada, como o clique do mouse, do teclado, de mostrar informações em periféricos de saída, como mostrar mensagem no monitor, enviar uma carga de dados para a impressora para ser impressa na impressora. Agora, embora ele tenha a capacidade de fazer cálculos matemáticos, como citei, se eu pedir para ele calcular o meu imposto de renda ou me dar o resultado da fórmula de Bhaskara, ele não vai saber fazer. Porque quem tem que ensinar ele, ou melhor dizendo, programar isso nele, somos nós desenvolvedores. Agora que já entendemos o que são as instruções primitivas, podemos dizer que algoritmo nada mais é que um conjunto finito de instruções que encadeados chegam a determinado objetivo. Se ainda não ficou claro, novamente vamos fazer uma outra analogia. Quando tratamos com seres humanos, o ser humano já na sua fase adulta, lá dentro do seu subconsciente, ele já não lida mais com instruções, ele lida com objetivos. Por exemplo, quando a minha esposa pede para eu ir comprar pão, lá no meu subconsciente eu sei que para isso eu tenho que descer até a garagem, pegar o carro, sair com o carro, dirigir até a panificadora, estacionar o carro, atravessar a rua e comprar o pão e voltar para casa.
Eu sei que tem que fazer isso. Agora, se ela fosse me dar instruções, por exemplo, Guilherme, desça a garagem, pegue o carro, saia, eu imediatamente ia interromper e ia falar, por que isso? Por quê? Porque eu, como ser humano, eu não trabalho com instruções, eu trabalho com o objetivo final. Diferentemente da máquina. A máquina, ela não está nem aí para o objetivo. Ela cumpre ordens, ela cumpre instruções. Agora, se tivéssemos que programar um robô para realizar a mesma atividade de ir comprar pão, simplesmente nós iríamos mapear todas as instruções e ia falar para ele executar instrução por instrução. E o resultado seria o mesmo. Neste vídeo eu escondi duas frases de ouro. A primeira vem agora. Diferentemente do que muitos falam ou que muitos escrevem, um computador não é programado para pensar como humano. Na verdade, ele é programado para se comportar como humano. Nesse primeiro vídeo, quando falamos para o ser humano, suba na árvore, ele entendeu o recado, deu ok e realizou todas as atividades que precisavam para atingir tal objetivo. No segundo vídeo, quando eu falei para o robô subir na árvore, ele imediatamente falou que ele não sabe fazer isso. Por quê? Porque subir na árvore não é uma instrução primária do robô ou do computador. Para que ele pudesse atender o objetivo, eu precisei encadear de forma sequencial as instruções primárias que contém nele, que seria andar 10 metros, pular obstáculo, andar de novo e subir na árvore. Com o conjunto de instruções primárias que eu pedi para ele fazer, ele atingiu o mesmo objetivo. A grande sacada do algoritmo é justamente essa, é você saber organizar em sequência as instruções primárias necessárias para atingir algum objetivo dentro da tecnologia. Agora, a tecnologia nos provê coisas fantásticas. Por quê? Porque robô não cansa, robô não sente fome, robô tende a ser mais rápido. Então, se eu programo esse robô para executar essa sequência de instruções que eu pedi para ele executar 1000 vezes mais rápido, ele ia subir na árvore 1000 vezes mais rápido que o ser humano. E quem não entende nada de programação e olhasse pelo lado de fora do conhecimento, iria dizer, nossa, este robô é muito inteligente. Ou, nossa, o robô é mais inteligente que o humano. E isso é um engano. Porque a máquina não faz nada além do que aquilo que ensinamos a ela ou do que programamos nela. A segunda frase de ouro vem agora, que não é uma frase que eu inventei, é uma frase muito utilizada principalmente em livros, que diz que um computador nada mais é que um idiota extremamente rápido. Por quê? Ele faz rápido aquilo que ensinamos ou que falamos para ele fazer. Mas é claro que os sistemas precisam lidar com variantes. Vamos utilizar aquele primeiro exemplo do robô comprar pão. Imagina se ele chega até a garagem e o carro está sem gasolina. Ele precisa saber como agir num cenário atípico desse. Mas nós, como desenvolvedores, podemos ficar tranquilos, porque dentro de um processador existem instruções primárias para validar se determinada condição é verdadeira ou é falsa. Para testar isso, na tela eu coloquei um fluxograma de um algoritmo para validar o usuário e senha de um sistema qualquer. Imagina que você vai entrar no portal da faculdade ou do emprego, você vai digitar seu usuário e senha para poder acessar as informações. Então tem um algoritmo aí que vai validar se você tem permissão ou não para entrar no sistema. Então, como podemos ver aí, o que a gente mapeou? A gente mapeou um primeiro passo, uma primeira instrução de ler e-mail. Ou seja, o sistema vai capturar aquele e-mail que a pessoa digitou lá no campo de e-mail, no campo de login. A gente instruiu o computador a armazenar essa informação na memória
Por que ele armazena essa informação na memória? Porque nós fazemos no nosso subconsciente isso. Por exemplo, se a gente vai na panificadora e pergunta o nome da atendente, ela fala Maria, aquela informação a gente gravou, nem que seja de uma forma temporária, a gente já gravou no nosso cérebro. Então o computador ele não pega a informação, ele não fica segurando aquela informação na mão dele. Ele armazena numa região de memória. Então o que eu faço? Armazeno o e-mail numa região de memória chamada AAA. Um exemplo. Agora, a pessoa digitou a senha no campo de senha. O computador vai lá, lê aquela informação. Lembre-se que ler informação dos periféricos de entrada, o computador já faz isso naturalmente, primitivamente. Agora ele pega a senha e armazena num outro endereço de memória chamado BBB. BBBBB. Agora ele vai recuperar o e-mail e senha no banco de dados cadastrado do sistema. Ele vai lá no banco de dados do sistema, recupera o e-mail e a senha daquela pessoa. Quando retornar a informação, ele vai recuperar a senha do endereço de memória BBB e vai comparar. Se as duas senhas estiverem iguais, se for verdadeiro, ele vai seguir o fluxo do sistema. E se for falso, ele vai exibir a mensagem lá na tela como senha inválida. Todo esse fluxo de login, podemos notar que ele é uma sequência encadeada de instruções que o computador vai fazer, que vai chegar num objetivo que é validar login. E quem fica feliz com isso somos nós, que tivemos o objetivo alcançado, mas o computador não entende o objetivo. Ele simplesmente faz passo a passo aquilo que ele foi mandado a fazer. Isso é o segredo do algoritmo. É saber é saber escrever de forma organizada, forma lógica. Por que forma lógica? Não faz sentido eu, no meio do fluxo de login, ir lá querer saber o CEP da pessoa. De forma lógica, recupero informações de usuário e senha, recupero do banco de dados, valido se as senhas correspondem, são iguais, ou deixo ele acessar o sistema, ou exibo a mensagem de erro. Então, é organizar de forma lógica, sequencial e finita para atingir um determinado objetivo. Isso é algoritmo. Então, para fecharmos de vez esse tema, algoritmo não é linguagem de programação, mas sim a técnica que a gente envia informação para o computador, ou seja, a forma que a gente comunica ao computador para ele executar ações ou instruções de forma sequencial que vão atender um objetivo. Objetivo esse que ele mesmo não entende, mas nós como desenvolvedores, como programadores, sabemos o que tem que fazer. Na próxima aula, nós vamos aprender como que as linguagens de programação funcionam. Entender o que é uma linguagem de alto nível, o que é uma linguagem de baixo nível, como que funciona a comunicação entre uma linguagem de alto nível e como que ela vira uma linguagem de baixo nível onde a máquina consiga interpretar. Nós vamos entender todo esse contexto para que a gente consiga escrever os nossos primeiros algoritmos para a máquina executar e a gente ver essa interação de como a gente consegue enviar instruções para o computador. Ou seja, numa forma mais elegante de dizer, nós enfim vamos começar a criar nossos primeiros programas de computador. Obrigado você que chegou até o final do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o like aí no vídeo, ative o sininho e ajude a divulgar esse canal. Muito obrigado, até mais.